Olhando para a Bíblia Sagrada, nós fazemos uma pergunta que o mundo sempre fez. E, inclusive, essa pergunta ela se encontra registrada na Bíblia Sagrada. Deus se esqueceu de nós? Vejam só, a pandemia provocada pelo coronavírus assolou e está assolando a humanidade. Mudou a vida como nós a conhecemos. Durante o auge da pandemia, fronteiras internacionais foram fechadas. Muitas empresas passaram a trabalhar no regime de home office. Outros meios de atividade, por exemplo, os restaurantes tiveram que não abrir mais suas portas. Cinemas, outros meios de diversões também tiveram que fechar suas portas. As igrejas tiveram que adaptar ao sistema de culto virtual e restringir as formas presenciais. É o que nós estamos vivendo. O sistema de saúde ficou saturado. O desemprego cresceu assustadoramente. A fome tem sido assoladora na maior parte do planeta. Além de tudo, surgiram muitos outros males e enfermidades e coisas que estão aí diante de nós em grande evidência. Antes da ciência encontrar a solução definitivamente para uma doença, outras surgem. E é inegável que esta pandemia ela é uma peste. Nós não temos como pensar diferente. Sempre houve doenças devastadoras no mundo que ceifaram milhões de vidas. Porém, o Covid-19 foi o único que causou mortalidade simultaneamente em todo o planeta Terra. Se não fosse a graça de Deus se manifestar de muitas formas, inclusive por meio da ciência, o mundo estaria vivendo um caos total. Milhões de pessoas já morreram no século XX, nos séculos passados, motivados por doenças, etc. E agora a Covid-19 é apenas mais uma. E a situação acelera. E sabemos também que o sistema mundial, que está sendo dirigido pelos homens, está falido. O mundo vive crise generalizada em vários segmentos, o planeta Terra e a humanidade estão sendo destruídos. Trata-se de uma situação desafiadora. Mesmo aqueles que nasceram próximo da metade do século XX, que é o meu caso, deve ter mais pessoas aqui também, nunca viveram uma situação de crise como esta. Nunca houve situações que afetassem todas as nações, todos os segmentos, sociedade, planeta, economia, saúde e assim por diante. E isto é assustador. Isso cria um clima de tensão. Essa crise pandêmica desencadeou o isolamento social, a preocupação, o medo, e essa realidade provocou uma outra crise, a mente humana foi afetada. Nós sabemos disso. E outros males estão aí por vir. Esta é a grande realidade do mundo que nós estamos vivendo. Então, nós ampliaríamos essa pergunta. Muitos perguntaram, onde está Deus em meio a tudo isso? Vamos consultar a Bíblia? Isaías, capítulo 49, versículo 13 ao 16. E nós vamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras.
A palavra de Deus, no capítulo 49, versículo 13, do profeta Isaías, diz: exultai os céus e alegra tu, ó terra, e vós montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus afligidos se compadecerá. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mulher esquecer tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Em reverência a Deus, curvem a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, no compromisso com a Tua verdade e a Tua santa palavra, aqui estamos, Senhor, motivado por um único propósito: comunicar a Tua palavra conforme a Tua vontade, que o Senhor possa manifestar na vida de todos nós. Conceda-nos o Teu Espírito Santo e nos enche com a Tua paz, em o nome de Jesus. Amém. Israel, então ele disse, o Senhor nos desamparou. O Senhor se esqueceu de nós. Esta forma de questionamento tem sido feita há milhares de anos por muitas pessoas e principalmente em épocas de crise. Antes de qualquer questionamento, precisamos entender que o plano de salvação ele ecoou por todo o universo. O Filho de Deus desce do céu, veio a esse planeta rebelde a fim de revelar o amor de Deus ao mundo, a este mundos incontáveis, porque ele revelou o amor de Deus não foi só no planeta Terra, e satisfazer a demanda da justiça. A Bíblia Sagrada, ela contém elementos consistentes para superar todas as situações que nós possamos enfrentar. Os fundamentos bíblicos nos ensinam e nos motivam a viver em paz. Em qualquer situação, porque o Espírito Santo é que nos convence, ele nos motiva a confiar em Cristo. Aqueles que confiam em Jesus Cristo vivem a esperança e a expectativa de um novo mundo. Mas enquanto nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, segundo as promessas de Deus, o mundo continua sendo vítima de várias crises e nós somos atingidos de uma forma ou de outra. Não tem uma única pessoa que não foi atingido pela crise do Covid. Cristo nos oferece muito mais do que uma garantia de estar conosco hoje. A esperança que Cristo nos oferece, ela enxerga além deste mundo, além das perspectivas terrenas, porque a vida ela não tem sentido se não for dentro do plano de redenção. Que sentido tem a vida nascer, crescer e morrer? Se não for o plano de redenção, o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra? Nós não temos direito de questionar Deus, como Israel questionava. Não importa, como disse o apóstolo Paulo, se somos espetáculo do mundo, tanto dos anjos como de homem, ou seja, não importa se nós, o planeta Terra, somos espetáculos do universo. São palavras do apóstolo Paulo.
Nós somos a geração do fim, não é por um acaso, mas nós somos a geração do fim para proclamar e concluir a mensagem do terceiro anjo. E é isso que nós precisamos fazer. Essa certeza, quando nós somos motivados por esta certeza, a nossa vida se transforma. Um dia seremos libertos deste campo de concentração do pecado e do sofrimento. Vamos continuar pensando, onde está Deus? Em meio a esta crise mundial, sofrimento, lágrimas, morte, fome, terremoto, doença, pessoa que não consegue respirar. Igreja, ou aqueles que estarão assistindo esta live, a Bíblia responde esta pergunta. Aqueles que desejam acompanhar, ela está lá em Isaías 63, versículo 9. Quando nós perguntamos onde está Deus, em meio a esta crise que o mundo enfrenta, em meio às dores, o sofrimento, a Bíblia responde. Lá no capítulo 63, versículo 9, o profeta Isaías disse: em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. No seu amor e na sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os carregou todos os dias da antiguidade. Ou seja, Deus, Ele nos carrega, Ele nos conduz desde o passado, desde o Éden, desde antes do nosso nascimento. Por isso nós estamos aqui. Isso significa que nós temos um Deus disponível, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Isso se torna relativamente simples encontrar a Deus. Ele está ao lado daquele que deseja encontrá-lo. Deus, Ele está perto de cada um de nós para ser encontrado. Quando nós associamos alguns capítulos da Bíblia, alguns textos sagrados relativos à criação humana, entendemos que a soberania de Deus planejou a nossa existência neste mundo, tempo de permanência, lugar de habitação, e colocou em nossa mente aquele desejo de encontrá-lo. Sim, quando nós iniciamos ali pelo capítulo 139 do Salmo, versículo 15, ele diz assim: olha, os teus olhos me viram quando em segredo, em secreto estava sendo formado. Todos os dias determinados para mim foram escritos nos teus livros, quando nenhum deles ainda existia. Aí você atenta para uma mensagem maravilhosa dessa, aí você vai lá para Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor fez tudo perfeito, tudo maravilhoso, e colocou dentro de nós o desejo da eternidade, o desejo da transcendência. O Senhor colocou dentro de nós o desejo e colocou a estrela guia, Cristo, em nossa frente, para que nós possamos ser conduzidos por Ele. Ele fez tudo. Paulo, no discurso que ele faz lá para os gregos em Atenas, ele diz que Deus determinou os tempos anteriormente estabelecidos, os lugares apropriados para a nossa habitação. Ou seja, Deus fez isso para que os homens o buscassem, para que ele pudesse ser encontrado. E ele está perto de cada um de nós, mesmo daqueles que não o reconhecem. Igreja, Deus planejou a nossa existência. Ele planejou você. Você é sozinho nesse planeta Terra. Sim.
Vocês podem procurar outro Luiz Montim que vocês não vão encontrar. Com essa característica, com esse jeitão, só existe eu. Com essa carga psíquica que eu vivo num mundo sozinho. Você vive sozinho. Isso você diz que Deus planejou você individualmente, com uma finalidade específica, com uma finalidade própria. Por isso que a minha missão é diferente da tua, por isso que o teu rosto é diferente do meu. Essa é a grande verdade bíblica. Isso tudo antes que nós viéssemos ao mundo. E a Bíblia fala que Ele está tão perto de nós, tão próximo, que é impossível não ser encontrado. Jamais Deus se esquecerá de nós. A nação de Israel recebeu a mensagem de Deus por meio do profeta Isaías: gritem de alegria, ó céus, regozijem, ó terra, irrompa em canção os montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Mas Sião, porém, disse: o Senhor nos abandonou. É o que nós temos ouvido durante as crises. O meu Senhor esqueceu de mim. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que está amamentando e não ter compaixão daquele que ela gerou? Embora ela possa esquecer do seu filho, mas eu não me esquecerei de ti. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e as suas muralhas sempre estão diante de mim. Quando chega a crise, o sofrimento e outros males que podem ser causados por situações diversas, como esta pandemia que estamos vivendo, você pode até pensar ou dizer: o Senhor se esqueceu de nós. Quantas pessoas que falam: mas onde está Deus em tudo isso? Israel, em tempo de crise, quando ele era afligido por guerras, doenças e muitos males, também pensou que Deus havia se esquecido do seu povo. Israel temia que Deus tivesse esquecido as promessas contidas na aliança que o próprio Senhor fez com ele, com o seu povo. As ameaças externas, as guerras, as nações sofrendo ali opressão, sofrendo ali a presença do inimigo, eram motivos para eles pensar que Deus havia se esquecido, deixado de amar o povo que Ele havia criado. O que Deus faz? Ele usa o amor de mãe, o amor mais forte que o ser humano possa encontrar, possa conhecer. Isso para explicar que Ele não havia se esquecido de Israel. Uma mãe não consegue esquecer o seu filho que amamenta, porque a substância que o seu corpo está produzindo faz ela lembrar que existe alguém que depende dela, que precisa dela. Denuncia a existência do filho. Cristo disse que havia gravado nas palmas das mãos Israel. Foi o que Cristo fez por nós. Os sinais gravados na cruz de Cristo, nas palmas das mãos de Cristo, não deixa esquecer de nós. Teu nome está escrito lá. Deus é tão preocupado conosco que quando Ele fala assim: as tuas muralhas, Israel, estão diante de mim, as muralhas cercavam a cidade, dava proteção, dava paz. Deus estava dizendo: Israel, eu sei que vocês precisam de cuidado, vocês precisam de proteção, e eu estou, as tuas muralhas, a tua proteção está sempre diante dos meus olhos.
nada nos separará do amor de Cristo. E eu pretendo encerrar. Nada nos separará do amor de Cristo. Aproximadamente 600 anos antes de Cristo, Abacuque profetizou, lá no capítulo 3, versículo 4, falando do Messias, como Isaías 49 também é um capítulo messiânico. Abacuque profetiza dizendo: e o seu resplendor é como a luz, da sua mão sai raios brilhantes, e ali está o esconderijo da sua força. Ali está o esconderijo do seu poder. Um pouco antes do profeta Abacuque, Isaías também profetizou que Israel estava gravado nas palmas da mão de Deus. Foi exatamente o que Jesus Cristo fez por nós. Então eu diria: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os presentes, nem os futuros, nem as potestades, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu concluo dizendo a você que está aqui presente, eu concluo dizendo a você que está assistindo essa live: Deus conhece você pessoalmente. Você foi feito individualmente. E os anjos também te conhecem. Todas as hostes celestes sabem quem você é, onde você está, e o teu nome está gravado no céu. Por isso eu concluo dizendo: nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará perto da tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te protegerem em todos os teus caminhos. Amém?